Bora lá no nosso intensivo aqui, chegamos no nosso terceiro bloco e vamos dar continuidade à nossa revisão no projeto intensivo OAB. Pois bem, agora vamos nos atentar para alguns assuntos da compra e venda. São pontos que eu estou selecionando que considero, assim, extremamente relevantes sobre um contrato em espécie que ouso a dizer ser o contrato mais indagado de todas as provas que existem no mundo, né? Porque a compra e venda é tudo na nossa vida, não é, gente? A gente pactua isso no nosso cotidiano. No Código Civil, a compra e venda é trabalhada a partir do artigo 481 e seguinte. 481 e seguinte do Código Civil. 481 do Código Civil. Pois bem, percebam o seguinte, olha lá. Quando nós falamos do artigo 481, devemos destacar que a compra e venda nada mais é do que um compromisso, uma obrigação de dar uma coisa certa. Então, se entregar uma coisa certa. O contrato de compra e venda, ele não gera a eficácia automática translativa da propriedade. O contrato de compra e venda, ele não gera a eficácia automática translativa da propriedade. O contrato de compra e venda, ele gera um compromisso. Cris, o contrato de compra e venda transfere propriedade? Não. A propriedade ela é transferida pela tradição para os bens móveis e pelo registro para os bens imóveis. Para que haja compra e venda, tem que ser pago um valor em certo preço em dinheiro ou algo que o represente, por exemplo, um título de crédito. E o bem envolvido deve ser um bem corpóreo, porque se o bem envolvido for um bem incorpóreo, não haverá compra e venda. Não haverá compra e venda. E sim, o quê? Haverá cessão, ok? Haverá cessão. Então, a compra e venda, atenção, ela só se dá quando o bem for corpóreo, porque se o bem for incorpóreo, haverá cessão. Para que haja compra e venda, eu tenho que ter partes, objeto, coisa e preço, conforme o artigo 482. E vamos destacar que o contrato de compra e venda ele é um contrato consensual. Trata-se de um contrato consensual, ok? Ele não é um contrato real. Qual é a diferença do contrato consensual para o contrato real? Porque o contrato consensual é aquele que se forma através da vontade. É aquele que se forma através da vontade. Não há necessidade da entrega efetiva do bem. Já o contrato real é aquele que, além da vontade, deve haver a entrega efetiva da coisa. São exemplos de contratos reais o comodato, ok? O mútuo e o depósito, por exemplo, porque além da vontade, deve haver a entrega efetiva da coisa. Além da vontade, tem que haver a entrega efetiva da coisa, do bem. Então, é um ponto aí a ser analisado. Bom, eu devo destacar alguns assuntos frequentes no contrato de compra e venda. Primeiro deles é o do artigo 496. A venda de ascendente para descendente. A venda de ascendente para descendente. Destaco para todos vocês que é possível a venda. Sim, ela é permitida. A venda de ascendente para descendente. Ocorre que, se não houver o consentimento nessa venda,
Não havendo consentimento nessa venda, o negócio jurídico será anulável. Mas o artigo 496 não trouxe o prazo para a propositura da ação anulatória. Não trouxe o prazo para a propositura da ação anulatória. Então, você vai se valer do artigo 179, 179 do Código Civil. Olha só que ponto importante e relevante para todos vocês. Olha, prestem muita atenção mesmo, pois o contrato de compra e venda, como eu falei há pouco tempo, com certeza é um dos contratos mais indagados em provas. A partir do artigo 481, eu tenho o contrato de compra e venda. E eu coloquei aqui para vocês, ó, assuntos frequentes no contrato de compra e venda. E aí o primeiro assunto frequente é o do artigo 496, a venda de ascendente para descendente. É possível a venda de ascendente para descendente? Sim, existe a possibilidade. Mas se não houver o tal do consentimento descrito no artigo 496 do Código Civil, haverá necessidade da propositura de uma ação anulatória. Mas, Cris, a lei civil não nos trouxe o prazo para a propositura da ação anulatória. Então, toda vez que a lei dispuser que um negócio jurídico ele é anulável e não trouxer o prazo para anulabilidade, você irá se valer do prazo do artigo 179, como eu coloquei aqui na tela para vocês. Teremos o prazo de 2 anos decadenciais. Teremos o prazo de 2 anos decadenciais. Então, a propositura dessa ação anulatória será de 2 anos decadenciais. Claro, isso é fruto, tá, de entendimento majoritário e da própria lei. Então, atenção, artigo 179. Outro ponto comum no contrato de compra e venda é o do artigo 500 do Código Civil, doutores. 500 do Código Civil. Então, você que está me acompanhando agora, a gente está falando do contrato de compra e venda. Você está me acompanhando? Beleza? Contrato de compra e venda. Um contratão para cair na sua prova. E agora, o artigo 500, falando da venda ad mensuram e da venda ad corpus. Venda ad mensuram e venda ad corpus, ok? Cris, o que seria essa venda ad mensuram? E o que seria a venda ad corpus? A venda ad corpus está no artigo 500, parágrafo 3º do Código Civil. Artigo 500, parágrafo 3º do Código Civil. Preste muita atenção. A venda ad mensuram no contrato de compra e venda é aquela venda por medida de extensão. Venda por medida de extensão, ok? Venda por medida de extensão. A venda ad mensuram. E aí, para e pensa, acompanhem comigo. Essa venda é pelo tamanho do imóvel. O valor do imóvel está atrelado ao seu tamanho. O valor do imóvel está atrelado ao seu tamanho. Então, vejamos, você adquiriu um imóvel de 100 metros quadrados, pagou por os 100 metros quadrados. Só que quando você for entrar nesse imóvel, você percebeu que ele só tinha 85 metros quadrados. 85 metros quadrados. E aqui, meu amigo e minha amiga, muita atenção para o que eu vou te dizer agora. Nesse caso, nessa hipótese, tá? Você pode propor 3 ações. Que ações são essas? Primeira delas, a ação ex emptu, a ação redibitória e a ação
estimatória. Então, a primeira ação que eu te disse é a ação ex emptu. Ex emptu. A primeira ação ex emptu. A segunda ação redibitória. E a segunda ação, a terceira ação, perdão, a ação estimatória. A ação ex emptu, ela tem como objetivo o pedido de complementação da área. A ação ex emptu, vamos recapitular, ela tem como objetivo a complementação da área. Já a ação redibitória é aquela que visa redibir, é aquela que visa resolver, é aquela que visa extinguir o negócio jurídico. Então, e por fim, a ação estimatória. A ação estimatória, ou também chamada, como está aí na tela, de quantis minores, que a gente até estudou quando analisou vícios redibitórios, é aquela que visa um abatimento. Então, na ação, no caso de venda ad mensuram, três ações são cabíveis. A ação ex emptu, em que se visa, como disse, a complementação da área. A ação redibitória, que visa a extinção do negócio jurídico, então as partes retornam o seu status quo ante. E a ação estimatória, em que se visa um abatimento. Muita atenção para o prazo dessas ações estipulado no artigo 501 do Código Civil. Então, Cris, qual é o prazo da ação ex emptu, da ação redibitória, da ação estimatória na venda ad mensuram? Está lá no artigo 501, um ano decadencial para a propositura da ação. Tudo ok? Acompanhando na boa? Dá o feedback aí, galera. Pois bem, mas eu tenho aqui que destacar também para vocês que existe a venda ad corpus. A venda ad mensuram é aquela venda em que há a medida de extensão. O valor do bem está atrelado ao seu tamanho. A venda ad corpus não. A venda como corpo certo, determinado, venda fechada. A metragem no imóvel só serve para a sua identificação. E não serão cabíveis as ações retrodescritas aí para vocês. Então, o segundo ponto, eu falei primeiro da venda de ascendente para descendente. Falei agora da venda ad mensuram e da venda ad corpus. Lembrando que a venda ad corpus está no artigo 500, parágrafo 3º. 500, parágrafo 3º, um importante assunto para todos vocês. E agora façamos a análise de outro assunto que é extremamente importante dentro do contrato de compra e venda e que vem observando que vem caindo com frequência em provas. São os pactos adjetos, sim, as cláusulas especiais, pactos adjetos ou cláusulas especiais. E o primeiro pacto adjeto, a primeira cláusula especial que nós podemos dizer é a retrovenda. Olha aí na tela, retrovenda. Primeiro pacto adjeto, primeira cláusula especial é a retrovenda, também chamada de cláusula de resgate. Retrovenda, também denominada como cláusula de resgate, ok? Cláusula de resgate, direito de retrato. Coloque aí no seu material, direito de retrato, cláusula de resgate. São assuntos aí importantes. Cláusula de resgate, direito de retrato. Então, são assuntos que devem ser destacados. Primeiro tema que vale você aqui ficar atento é que a retrovenda somente, olha só o que eu estou dizendo, somente se aplica para bens imóveis, gente. A retrovenda somente terá aplicabilidade para bens imóveis. Eu não posso falar de retrovenda para um bem móvel. Eu só posso falar de retrovenda para bem imóvel. Não cabe para bens móveis. Somente para bens imóveis, ok? Somente para bens imóveis.
Então, numa prova de múltipla escolha como a sua, não será cabível se falar aí em retrovenda para bens móveis. Qual é o prazo para exercício dessa retrovenda? A lei destaca, são 3 anos máximo. 3 anos no máximo, ok? 3 anos no máximo. Não será cabível, tá? É um prazo superior a 3 anos. Não. Não será cabível. O prazo máximo para exercício da retrovenda são 3 anos. Cris, eu posso pactuar um prazo menor? Claro que sim. Mas você não pode pactuar um prazo superior aos 3 anos. Isso você não pode. Isso você não pode. O prazo para ser pactuado aí, máximo, são de 3 anos. E a retrovenda somente se aplica para o bem imóvel. Para o bem imóvel. Ponto final. Ok? Ponto final. Esse é um ponto também importante para provas. Para qualquer prova, gente. A gente está estudando aqui para a OAB, mas serve para juiz, delegado, promotor, advocacia pública, defensoria e por aí vai. É um assunto caloroso demais. Muito caloroso. E aqui, eu quero destacar uma situação com todos vocês. Cris, olha só. Vem cá. João vendeu para Pedro o imóvel. Só que estabeleceram a retrovenda. Então, João estabeleceu a retrovenda. O que é retrovenda? É o direito de retrato, é o direito de resgate. João poderá reaver o bem de Pedro, dentro desse prazo máximo de 3 anos, se assim as partes pactuarem. Mas caso Pedro não queira devolver o imóvel, o que João pode fazer? João, que vendeu o imóvel para Pedro, estabeleceu a cláusula de resgate, poderá propor uma ação de resgate, que ela tem um fundamento de uma consignatória, porque João terá que depositar o valor que deve ser referente ao imóvel, como diz a própria lei, a partir do artigo 505, porque a retrovenda, ela está estabelecida no Código Civil a partir do artigo 505 do Código Civil. Então, João terá que propor ação de resgate, que ela tem uma natureza consignatória para reaver o bem. Cris, uma outra pergunta que cai em provas. Essa cláusula de retrovenda, esse direito de retrato, esse direito de resgate, ele é personalíssimo? A resposta é não. O artigo 507 do Código Civil, 507 do Código Civil, diz que a retrovenda, ela é cessível e transmissível aos herdeiros e legatários. A retrovenda, ela é cessível e transmissível aos herdeiros e legatários. Esse é um ponto fundamental. A retrovenda, ela é cessível e transmissível aos herdeiros e legatários, ok? Que ponto importante, hein? Você vai seguindo suave na nave comigo no Direito Civil. E vamos juntos aqui, tá? Suave na nave tem artigo lá no site sobre compra e venda, no cristianosobral.com.br. Bom, agora vamos passar para analisar uma outra situação. Qual é a outra situação? Uma outra cláusula, um outro pacto adjeto. Qual? Olha aqui comigo. Segundo pacto adjeto, da cláusula de preferência, que pode ser chamada de preempção ou pode ser chamada de prelação. Olha lá os nomes que você pode observar. Cláusula de preferência, prelação ou preempção. Isso está estabelecido no Código Civil a partir do artigo 513. 513 do Código Civil, cláusula de preferência, prelação ou preempção, ok? Muito destaque no Direito Civil Sistematizado, a 9ª edição agora para esse assunto. Direito Civil Sistematizado lá da editora Juspodium. Atentem-se, a cláusula de preferência, prelação ou preempção, ela é super relevante, porque
Também, aqui eu posso dizer que as partes estão pactuando um pacto adjeto ao contrato de compra e venda. Ou seja, o contrato de compra e venda é o principal e isso é um pacto acessório, ok? Beleza, show. A preferência, diferente da retrovenda, a preferência tanto se aplica para os bens móveis quanto para os bens imóveis. Então, a preferência, ela poderá ter aplicabilidade para o bem móvel, assim como poderá ter aplicabilidade para o bem imóvel, tanto para o bem móvel quanto para o bem imóvel. Essa é a preferência, prelação, preempção, ok? Beleza. E os prazos também são diferentes. Percebam vocês, meus amigos, que eu tenho um prazo de 180 dias para os bens móveis e 2 anos para os bens imóveis. Então, olha os prazos, tá? No 513, no parágrafo único, 180 dias para os bens móveis. E quanto tempo para os bens imóveis, Cris? 2 anos para os bens imóveis. Agora, eu tenho que fazer uma observação para vocês, para o artigo 516. Você, meu amigo que está estudando comigo aqui para o 25º exame da OAB, você tem que analisar o artigo 516, ok? 516 que se encontra aí na tela. O artigo 516 que se encontra aí na tela, tá? É um artigo importante para o estudo de vocês. Trata-se de um artigo extremamente relevante, o artigo 516. É um artigo importante, o 516, porque ele traz uma situação especial para quando pactuada a cláusula de preferência, mas não pactuado o prazo. As partes colocam da preferência, mas esquecem de inserir o prazo. Então, tem que ser observado esse fato, ok? Para o 516. Cristiano, e se não for observada a cláusula de preferência que foi pactuada entre as partes? Como é que se resolve a situação? Segundo o artigo 518 do Código Civil, se não observada a cláusula de preferência, ela foi pactuada no contrato, mas ela não foi observada, como é que se resolve essa parada? Fica atenção aqui para todos vocês. Caberá perdas e danos, vai ser uma ação indenizatória. O 518 deve ter remissão para o artigo 206, parágrafo 3º. Caberá uma ação reparatória dentro do prazo prescricional de 3 anos. Uma ação reparatória, que ela tem uma natureza condenatória, né? Então, cabe a prescrição, porque as ações condenatórias vai ter aqui a situação referente à prescrição. Então, o prazo é prescricional para a propositura da ação, tudo bem? Propositura da ação em 3 anos, tá? Uma discussão e um tema que veio para o direito civil, e na verdade é do direito administrativo, é a predestinação presente no artigo 519 do Código Civil. Então, prestem atenção para a predestinação que você aprende no direito administrativo, no Código Civil, no artigo 519. E, por fim, a cláusula de preferência, ela é ou não personalíssima? Diferente da retrovenda, que a gente estudou há pouco tempo, que não é personalíssima, porque ela é cessível e transmissível aos herdeiros e legatários, a gente viu isso no 507 do Código Civil, a cláusula de preferência ou de prelação, ela é personalíssima. Está lá no artigo 520 do Código Civil. Ela é intuito persona. Então, ela é intuito persona. Ela é uma cláusula personalíssima. E para finalizarmos aqui a parte de pontos que eu selecionei para o contrato de compra e venda, antes que venhamos a estudar no nosso último bloco, que é o nosso próximo bloco, as questões que selecionei para vocês, ok? Para vocês estudarem junto comigo aqui, tá? Eu chamo a atenção da cláusula com reserva de domínio.
Esse é um ponto importante. Cláusula com reserva de domínio. Com reserva de domínio. Ponto estabelecido, 521 e seguinte do Código Civil. Então, a cláusula com reserva de domínio, segundo o artigo 521 e seguinte do Código Civil, ela se aplica para os bens móveis, como a lei está dizendo. A doutrina diz que nada se impede de aplicabilidade para os bens imóveis, mas a lei está falando bem móvel. Você que vai fazer a prova de múltipla escolha, fique atento, eu prefiro que vocês atuem conforme a letra da lei. Está se falando bens móveis, ok? Bens móveis. Então, a cláusula com reserva de domínio, porque a pessoa vende a coisa, mas reserva o domínio dela. E na cláusula com reserva de domínio, há uma certa formalidade que deve ser observada no artigo 522 do Código Civil. 522 do Código Civil. Ok? 522 do Código Civil. Bom, olha só. Se aquele que adquire o bem, ele só terá a propriedade plena, porque o vendedor, ele reservou o domínio, não é? O comprador só terá a propriedade plena quando integralizar as parcelas. Pagamento total do bem. Esse móvel. Pagamento total do bem. Esse móvel, ok? Mas eu chamo a atenção o seguinte. Se esse comprador, ele atrasar o pagamento, recair em mora, tá? O vendedor tem que constituir ele em mora, mediante protesto ou interpelação judicial, como a própria lei diz, lá no artigo 525. Então, deixando de pagar as parcelas referentes a esse bem móvel, a parte credora, que vai se sentir lesada, terá que constituir em mora, mediante protesto ou interpelação judicial, o comprador, para depois propor duas ações. Ok? Mas não são duas ações cumulativas. Será uma ou outra ação. Então, primeiro tem que constituir o comprador em mora, mediante protesto ou interpelação judicial. Ou interpelação judicial. Para depois propor ou a ação de cobrança das parcelas vencidas e das vincendas, ou propor, tá? Busca e apreensão para a retomada do bem. Para a retomada da posse desse bem, para a recuperação do bem, serão propostas duas ações. A ação de cobrança das parcelas, poderão ser propostas duas ações, a ação de cobrança das parcelas vencidas ou vincendas, e para a recuperação do bem, a ação de busca e apreensão desse bem móvel. Mas, Cristiano, uma vez pago diversas parcelas e esse comprador deixando de pagar uma delas, você me disse que tem que constituir primeiro o comprador em mora, mediante protesto ou interpelação judicial, para depois a propositura da ação de cobrança ou a busca e apreensão, correto? Correto. Correto, gente. Ocorre que se discute da possibilidade da retenção de parcelas pagas. Mas o artigo 527 do Código Civil diz que sim, é possível retenção de parcelas pagas, mas para cobrir a depreciação do bem. Não pode, de forma alguma, haver a retenção da totalidade das parcelas, sob pena de abusividade. Vale a pena até fazer uma remissão do 527 do Código Civil para o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, que fala da cláusula de decaimento, ok? Selecionei então aqui para vocês alguns assuntos extremamente relevantes para o seu certame da OAB sobre o contrato de compra e venda.